cada episódio que passa, o meu ranço pelo Richard aumenta. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. E se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, aproveita, se inscreve para acompanhar tudo que a gente lança. Estamos acompanhando o We Are, comentando cada novo episódio da série, então se você perdeu algum vídeo, os links dos vídeos anteriores estão aqui na descrição, corre lá depois. Esse vídeo é para quem já assistiu o 5º episódio de We Are, que saiu no dia 12 de outubro lá na HBO. A gente vai falar sobre o que rolou no episódio, dar nossa opinião sobre Right Here, Right Now 5, então é spoiler para todo lado, já sabe, né? Estamos na mid-season, os personagens estão usando roupas de frio, então já fica claro que passou mais uma vez um tempo entre o episódio anterior e esse. Mas diferente dos outros episódios, aqui passou um pouco mais de tempo. A Sarah e a Caitlyn já têm um relacionamento um pouco mais próximo, já estão saindo juntas, e a gente descobre o interesse por armas, né, da Caitlyn, que a gente não sabia que existia. E lá no final do episódio, a gente vai entender de onde vem esse interesse. Aí a Maggie e a Jenny já estão se relacionando de um jeito muito caliente, às escondidas inclusive, e antes da gente saber disso, a gente vê ela dando uma resposta meio ríspida pro Richard. Ela falou, faça você mesmo pra alguma coisa ali, e isso já me causou um estranhamento, porque ela estava desempenhando até agora um papel da esposa submissa e sem voz, e aí já mudou uma chavinha. Então esse envolvimento dela com a Maggie tá libertando ela de algumas amarras e influenciando no comportamento dela dentro da família. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí o Jonathan e o Fraser também estão desenvolvendo uma relação um pouco mais íntima, a gente vê que há um flerte ali, pelo menos por parte do Fraser, né, a gente já sabe disso, mas eu enxergo também alguma coisa por parte do Jonathan, principalmente por conta do comportamento corporal dele. Talvez ele ainda não tenha consciência total disso, mas é algo que vai surgir. Eu acho que ele tem consciência disso sim. Sério? Ele tá demonstrando muito interesse pelo Fraser e ele fica dizendo, esse é o nosso segredinho, não conta pra ninguém que fui eu que te indiquei esse livro. E acho que muito disso vem desse universo que ele vive. Eu acho que ele sabe o que ele sente, mas ele não pode demonstrar isso publicamente. É mais ou menos nesse caminho. Não sei, eu acho que há uma consciência corporal por conta da atração que ele tá sentindo, não tá sabendo como lidar com isso, muito mais do que racional. E vamos ficar discutindo eternamente sobre isso então. E pela primeira vez a gente teve uma conversa tensa, cara a cara da Sarah e do Richard. Antes de mais nada, ela mostra autoridade, ela exige que ele peça desculpas ao italiano, dono da pizzaria, e ele mesmo dizendo que não vai fazer, acaba fazendo, porque tem o rolê da hierarquia, e essa hierarquia precisa ser respeitada. Só que pro Richard isso é um puta conflito, porque ele não respeita a Sarah por ela ser mulher, por ela ser lésbica. Pra ele é quase uma humilhação ele tá acatando ordens dela. E acaba rolando um papo sobre idioma, porque ele não fala italiano tão bem, e aí ela se questiona, mas e o idioma da sua esposa, você fala? Porque eu falo português por causa da minha esposa brasileira. E ele responde que também não fala o idioma da Jenny. Aí ela fala, poxa, então a gente precisa levar um nível aqui, né? E ele se sente humilhadíssimo com isso. E numa cena anterior, tava rolando o debate presidencial ao fundo, então de fato nós estamos em 2016, durante as eleições que elegeram o Trump. E aí nessa cena tava rolando um papo ao fundo do Trump falando sobre resultado de eleição, sobre questionar os resultados da eleição, coisa que aconteceu aqui no Brasil também, e que é uma ameaça à democracia. E é um paralelo interessante com a cena de enfrentamento da Sarah e do Richard, porque ele tenta ao máximo deslegitimar a liderança da Sarah. E por outro lado, as outras partes desses casais também tiveram conversas muito importantes. A Jenny conta pra Maggie que no país dela a homossexualidade é proibida e que pessoas que inclusive não denunciam também sofrem consequências. E aí ela responde que ela não é assim, por uma negação ou por falta de autoconhecimento, mas ela fica extremamente incomodada ali com essa pergunta. E o fato dela negar o nome de origem é muito significativo, porque me parece que tá num lugar de deixar pra trás todas as dores que ela já sofreu. Mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é uma forma de deixar o passado onde está, sim, mas porque ela não se reconhece mais como Lubaba. E isso não necessariamente é positivo, porque ela vive uma relação abusiva com o Richard, ela deixou muita coisa pra trás. Existe essa camada também, né? Por conta daquele choro que ela tem na cena de sexo com o Richard, quando ele chama ela de Lubaba, ela diz que tem 16 anos que ele não chama ela assim, né? Ou seja, ela se moldou pra estar do lado dele. E aí tivemos a confirmação de que o Danny de fato não é filho de Richard e que todo mundo sabe disso. E essa é uma das coisas que a Jenny cobra do Richard, porque ele prometeu que ele estaria ali por ele. Mas pro Richard isso se resume a prover, a ser o chefe da família, a ser o macho alfa da casa. Nesse momento ela diz uma coisa muito forte, né? Ele ainda tá esperando por você. Porque ele tem comida na mesa, mas não tem afeto, não tem carinho, não tem nada mais. Aí a gente também entende de onde vem o interesse do Danny pela cultura árabe no geral. Ele tá de alguma maneira tentando se conectar com esse pai biológico que muito provavelmente nem saiba da existência dele. Pois é, e aí isso demonstra ainda mais essa falta
falta de uma figura paterna que o Danny sente. E eu fiquei pensando numa coisa, o Danny tá de segredinho, ele tá chegando em casa de manhã, e logo depois, quando a gente vê ele com a Valentina, ele sai. Será que tá rolando alguma coisa entre os dois? Eu tô achando que sim. E voltando pro Richard, ele se sente extremamente ameaçado por essa família que tá ali do lado. A Caitlyn tá cada vez mais dentro dessa família, a Jenny tá tendo contato com a Meg, então ele sabe, ele tá sentindo que ele tá perdendo o controle, o equilíbrio que ele tanto preza. Mas isso é pira errada dele. Ele acha que por ser pai e por ser homem, ele tem direito de controlar todo mundo, e não é assim. Ele vê essa família não tradicional, não conservadora, como uma ameaça constante aos princípios da sua família, mas que na verdade são os princípios dele impostos aos outros. Mas é muito louco, porque quando a gente vê a Meg chegando na outra casa, a Sarah reproduz o estereótipo do homem hétero, chefe de família. Pega uma cerveja pra mim, você é minha esposa, senta aqui. A Sarah, na verdade, é tão controladora quanto o Richard, ela também se sente ameaçada de alguma maneira. Ela fala que a família é sensal e tal, é aquela estratégia de diminuir quem tá te ameaçando de alguma forma. Mas vamos finalmente falar da Caitlyn. Eu comecei achando que o protagonismo era do Fraser, mas tem sido muito mais sobre a Caitlyn. O Fraser tem sido mais um apoio pra trajetória dela. A série é sobre ser quem se é, nós somos quem somos, mas aos pouquinhos a gente vai vendo que isso tá muito atrelado à forma que as pessoas nos veem também. Não basta ser quem eu quero e nasci pra ser, as pessoas ao meu redor têm que me identificar dessa maneira também. A busca da Caitlyn nesse episódio, por exemplo, foi por uma série de códigos associados ao universo masculino e que ela acha que tem que reproduzir pra que as pessoas vejam ela assim. Aprender a tirar, ter um bigode no rosto, aí ela pede pra segurar o pinto do Fraser pra saber como é a sensação de mijar em pé. Tudo isso porque ela quer se aproximar do que a sociedade entende como masculino. E o Fraser questiona ela em relação a isso, né? Porque ele diz que não esperava isso dela e tal. Só que aí vem uma frase muito legal da Caitlyn que ela fala: bom, eu existo além da sua cabeça. E isso pra mim resume esse rolê, porque sim, ela está indo por um caminho muito mais estereotipado neste começo, mas ainda assim é o caminho dela, são as escolhas dela, é o que ela quer fazer, é a forma que ela quer passar por isso e o que está ao seu alcance neste momento. E o Fraser fala: você é o seu cabelo, é o que as pessoas amam em você. Só que ela já não tá ligando muito, ela não se identifica mais com essa Caitlyn que as pessoas esperam dela. Então ela tá nessa busca de criar uma versão de si mesma que seja mais masculina, para que as pessoas entendam e vejam como ela quer ser vista. Toda essa sequência, desde o corte de cabelo até eles andando de bike depois, foi sensacional. Foi a minha cena favorita, a minha sequência favorita do episódio. Só que ao mesmo tempo, todo esse esforço para ser identificada como homem não foi o suficiente na relação com a Julia. Nem o cabelo, nem o bigode, nem as roupas impediram que a Julia pensasse que ela é uma menina. E não que as pessoas precisem de uma aprovação ou de uma legitimação o tempo todo. Muito menos se for um caso de transexualidade, porque aí definitivamente não é sobre o outro. Mas nesse momento, a Caitlyn queria ser vista assim. Ela gostaria de ter sido vista como homem pela Julia e isso não aconteceu. É delicado. A gente quer muito saber para onde que a série vai caminhar em relação a isso. Estamos falando isso desde o primeiro episódio, já estamos no 5º. Pois é. Ainda estamos usando o pronome feminino e chamando a personagem de Caitlyn, porque tanto o diretor quanto a atriz, nos vídeos sobre o 5º episódio, ainda estão chamando a Caitlyn de Caitlyn e usando ela. Então a gente ainda não tem uma confirmação se de fato a gente está vendo uma descoberta da transexualidade ou da não binariedade, enfim. Essa validação de identidade teve presente no episódio todo e com vários personagens. O Fraser ficando feliz por ter sido chamado de fodão pelo Jonathan, a Jenny não querendo ser chamada de Lubaba, porque com esse nome vem uma concepção de quem ela é e que ela não se identifica mais. E aí no final temos uma cena da Caitlyn encontrando o pai em que ele mostra todo o seu medo de perder o controle, porque ele fala que ela é jovem, que ela não entende nada. É o típico discurso prepotente que tenta diminuir uma concepção de vida e de visão de mundo diferente da dele. E ele tenta justificar tudo isso que a Caitlyn tá passando como se fosse uma coisa que a outra família tá enfiando na cabeça dela. Porque em momento algum ele parou pra perguntar: filha, o que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Não, é você tá errada e você não sabe de porra nenhuma. Mas no fim das contas a Caitlyn desaba nos braços dele e ele a acolhe. E eu acho incrível como essa série consegue me surpreender sem a necessidade de grandes eventos. Nesse episódio a gente acompanhou paralelamente a trajetória dos jovens e dos adultos. Os jovens com uma urgência e até uma liberdade em alguns momentos, e os adultos muito menos livres porque eles já carregam muitos anos de uma identidade construída e consolidada nas relações todas. Eu fiquei pensando nisso, que as mudanças podem ser muito mais difíceis de ser encaradas nessa fase. Quem eu sou com 40 anos? Será que eu tenho liberdade para ser algo muito diferente do que eu fui nos últimos 20? É total uma outra relação com essa coisa de ser quem se é. Eu fiquei pensando nesse episódio muito pela perspectiva da libertação. A gente vê isso muito forte na Caitlyn e na Jenny também, que de maneiras diferentes sofrem algum tipo de amarra social, e como a relação com pessoas mais desconstruídas pode influenciar positivamente na maneira de ver a vida, de ver o mundo. Porque depois de começar a se relacionar com essas pessoas, esses argumentos mais conservadores, eles ficam tão frágeis e sem sentido que elas não têm mais como voltar a ser essas pessoas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E é isso, galera. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso neste momento. Dá like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação e fica aqui com a gente. Vem, Alfredo.
Vem dar tchau pras pessoas, final de vídeo. Vai lá, dê tchau. Fala pra se inscrever. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse 5º episódio e pra onde você acha que a série vai a partir de agora. É isso, tchau!